Não, Não o quê? não ouço vozes. Não perguntei nada ainda? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa do Novo Normal. Eu sou Sara Andrade, vou estar aqui com você nessa conversa e hoje nós vamos falar sobre saúde mental, né? Que é uma crise que a gente tem visto, assim, muito em alta no mundo inteiro e também no Brasil. Hoje a gente vai falar com o psiquiatra Tiago Oliveira, que é especialista no assunto. Ele fez graduação em medicina na UFG, residência em psiquiatria no HC da UFG, treinamento avançado em transtornos de humor, vice-presidente da APG, que é a Associação Psiquiátrica aqui de Goiás. E ele é psiquiatra da CEPARGO, foi, de 2010 a 2011, e membro do Conselho Penitenciário do Estado de Goiás desde 2022. Aqui, a lista segue, para vocês verem o calibre das pessoas que a gente traz aqui. Mas, Tiago, seja muito bem-vindo aqui conosco, nosso programa. Eu agradeço o convite, Sara. Espero poder contribuir com vocês. Tiago, vamos começar do começo, assim. Hoje em dia, a gente tem reparado um aumento, de casos, de doenças psiquiátricas. Até no nosso dia a dia a gente fala mais sobre isso. Todo mundo hoje em dia fala meu terapeuta, ou todo mundo conhece alguém que tem doenças, desse calibre. Mas parece que a coisa não era tão assim há poucos anos. Sim. Na verdade, era bem prevalente, já era bem prevalente então. e teve um aumento com essa situação da pandemia. Né? Então, assim, não é que essas doenças não existiam antes. O que acontece é que há muito tempo atrás não se conheciam e não se percebiam. Né? Então, isso que acontecia. Você olha 100 anos atrás, não se sabia porque a maior parte das doenças não eram diagnosticadas e tratadas, não tinha tratamento. Então, à medida que passou a ter tratamento eficaz e tratamento seguro, você passa a tratar aquelas doenças que são mais leves. E aí você passa a perceber que tem muito mais pessoas sofrendo dessas doenças. Cerca de 30% da população brasileira tem algum transtorno psiquiátrico, 10% tem um transtorno psiquiátrico grave. Então, assim, essa é uma estatística de um trabalho feito aqui no Brasil, já tem mais de 10 anos, na região metropolitana de São Paulo, e ele mostrou isso, quer dizer, 30% não é algo incomum, pelo contrário, são doenças extremamente prevalentes. Então, são doenças extremamente comuns e a gente deveria falar mais e conhecer mais, porque se é uma condição tão comum, é igual falar de diabetes, hipertensão, todo mundo tem que saber, até para saber como prevenir, identificar precocemente e, mais importante, tratar. Quais são as doenças assim mais recorrentes aqui na nossa região? A nossa região a gente não tem dados oficiais de prevalência. Esse tipo de estudo ele demanda um nacional, custo então, vamos lá. Então, nacional é esse trabalho de São Paulo, e 30% é o total. É cerca de 15% ali é transtornos de humor, principalmente depressão. Outros transtornos de humor, como transtorno afetivo bipolar, em torno de 5%. 10% é mais ou menos a frequência de problemas relacionados ao uso de drogas. Você tem os transtornos de ansiedade também, tem os transtornos psicóticos, aquelas doenças igual esquizofrenia, e os transtornos mentais orgânicos, que são um pouco menos prevalentes. Mas, em geral, o que é mais comum são os transtornos de humor e os transtornos de ansiedade. Transtorno de pânico, ansiedade generalizada. Só um minutinho, esses estão nos 10% mais graves que você falou ou não? Não. Esses 10% mais grave é na gravidade do sintoma do paciente, não só do diagnóstico. Então, sim. Assim, não depende da doença, porque de cada 3 então. pessoas com um transtorno mental, uma tem sintomas graves, né? Então, pode ser uma depressão grave, pode ser uma esquizofrenia com sintomas graves, entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre a depressão? Porque é um assunto que me interessa muito e eu tenho certeza que é o público também. A gente ouve falar muita coisa sobre depressão, muitos mitos em torno da depressão. Depressão é falta de Deus. Depressão é simplesmente hormonal ou fisiológica. Depressão é fruto de um trauma, de uma vida, de um estilo de vida, talvez. Então, qual é a causa, verdadeira dessa doença? Em primeiro lugar, é a gente definir sobre o que a gente está falando. Por que tem tanto informação desencontrada nesse assunto? É porque nem todo mundo está falando a mesma coisa. Se eu pergunto para você, o que significa a palavra depressão? É uma pessoa deprimida, né? Então, tô triste. Não é só isso, porque você tem uma placa lá, depressão na pista.
Não é que a pista está deprimida. É verdade. Então, você tem uma região declive. que o nível dela está mais baixo que as regiões em torno. Então, esse é um termo bastante geral. Ele normalmente é utilizado na medicina para descrever estados de transtornos de humor, especificamente episódios em que você tem o que a gente chama de episódio depressivo, em que você tem um estado de humor e de nível de energia mais baixo do que o habitual daquele indivíduo. E não é uma doença só. Esse é o problema. Você não está falando de uma doença só. Você tem diversos diagnósticos que pode cursar com sintomas depressivos. Então, se a gente usa a palavra depressão, é muito geral, porque não existe esse diagnóstico. Depressão, sim. Não existe. Qual o diagnóstico que se dá, então? É um termo leigo que a gente usa para falar de vários transtornos, de um conjunto, né? O mais comum, a gente está falando de um transtorno depressivo recorrente, então o nome do diagnóstico é transtorno depressivo recorrente, e o transtorno afetivo bipolar. São os que cursam com mais frequência com episódios depressivos. Mas você tem também a distimia, que é um transtorno depressivo crônico. Você tem sintomas depressivos em outras condições psiquiátricas, como, por exemplo, transtorno de personalidade, pode cursar com sintomas depressivos, esquizofrenia pode cursar com sintomas depressivos. Então, se a gente fala só depressão, a gente está falando um negócio tão geral que praticamente qualquer coisa que você falar vai estar mais ou menos certo. Mas agora, quando a gente fala no conjunto dessas doenças, dos transtornos de humor, tanto o transtorno afetivo bipolar quanto a depressão recorrente, que é chamada de depressão unipolar, a gente está falando de uma condição que, somado aí, vai afetar de 15% a 20% da população. Então, quase que 1 a cada 5 pessoas. Então, a gente não está falando de uma condição que é rara ou incomum. A gente está falando de algo que é extremamente comum. A maioria das pessoas já ouviu falar, ou tem alguém, ou na família, ou ela mesma já passou por esse problema. É porque normalmente as pessoas falam assim no geral, né? Chega pra você e fala, nossa, eu tô com depressão, né? Eu já ouvi muito de amigos. E a gente não sabe direito o que a pessoa tem, porque ela não fala especificamente sobre isso, né? Não é comum, por exemplo, existe uma condição, um diagnóstico que a gente chama de transtorno de ajustamento. Então, ele pode ter sintomas depressivos, mas você não tem propriamente uma doença. Você tem uma reação psicológica a um evento e aquilo ali é mais ou menos limitado. Logo, a pessoa vai melhorar e raramente vai precisar de intervenção do ponto de vista médico. Só que são sintomas depressivos também. Então, quando a gente fala só depressão no geral, a gente está falando de várias condições. Mas o que é importante é que é uma condição na psiquiatria, são diagnósticos que são plenamente tratáveis. A gente consegue diagnosticar com uma certa acurácia e tem tratamento. E a maioria dos pacientes vão responder bem ao tratamento. E mesmo aqueles que respondem mal, existe tratamento para os quadros resistentes. Então, é importante saber isso, né? Que tem tratamento e a pessoa tem como ter um controle adequado. Tem um ditado que é muito famoso entre nós leigos, e para vocês já deve ser coisa águas passadas, né? Para vocês psiquiatras da área, mas que a depressão será a doença do século, do milênio e tal. Então, tem mesmo esse crescimento contínuo de casos, assim, que está assustando um pouco os na verdade, profissionais? a gente está tendo muito mais um aumento de transtornos de ansiedade do que de depressão. Então, a ansiedade é uma doença diferente. É uma doença diferente, é um grupo diferente de doença. Apesar que existe uma ligação muito grande entre sintomas de ansiedade e sintomas depressivos, que a maioria dos quadros que cursam com depressão, você vai ter também sintomas de ansiedade. Você tem alguns transtornos de ansiedade que você tem alguns sintomas depressivos, mas geralmente esses sintomas são leves. A gente considera, na hierarquia, o transtorno de humor mais grave que o transtorno de ansiedade. Não, você tem as duas coisas, então a gente trata o transtorno de humor com sintomas ansiosos. Então, o transtorno de ansiedade, para a gente fazer o diagnóstico do transtorno de ansiedade, o paciente não pode ter um quadro depressivo significativo, né? Então, esses sintomas não podem ser melhor explicados pela própria depressão, que cursa com muitos sintomas de ansiedade, às vezes com crise de pânico, às vezes com sintomas obsessivos. Então, tem essas características no diagnóstico. Acontece, então, mais ou menos com a palavra ansiedade, o mesmo que acontece com a palavra depressão, pelo jeito, né? E a ansiedade é mais complexo ainda, porque a ansiedade, ela descreve uma reação fisiológica. Então, a reação de ansiedade é uma reação fisiológica extremamente importante para o indivíduo. Então, quem tem zero de ansiedade, tem um desempenho muito ruim. Porque a ansiedade é ela que vai te preparar, ela te mobiliza, ela te deixa desconfortável. Orgânico, então. Isso, ela te deixa desconfortável em relação ao fato no futuro. E essa sensação de desconforto te leva a tomar providência para que o resultado no futuro seja um resultado melhor.
Então, você se prepara para o futuro justamente por conta da ansiedade. Então, para cada atividade que você vai fazer, existe um grau de ansiedade que é adequado. Então, a ansiedade te deixa mais alerta, mais atento. É claro que num nível natural, num nível normal, num nível exagerado, ele vai te prejudicar. Mas existe um nível necessário. Por exemplo, se você está andando de bicicleta, você exige um nível de atenção. Se você está dirigindo o carro, já é outro nível de atenção. Se você está pilotando um avião, é outro. Então, assim, a pessoa que está pilotando o avião, ela não pode estar com o mesmo nível de ansiedade de quem está andando de bicicleta ali na beira da praia. Não, ele tem que estar mais focado, ele tem que estar mais concentrado. Então, existe um nível de ansiedade que vai te deixar com um desempenho maior naquela tarefa. Mas se essa intensidade aumenta muito, aí passa a te prejudicar em vez de te preparar. Então, a gente chama de transtornos de ansiedade quando essa ansiedade ela é patológica. Ela é exagerada e que, em vez de te ajudar, ela está te atrapalhando. Isso que eu gostaria de perguntar. Qual é o ponto que o profissional, né, que o médico chega e olha, chega e fala, né, não é mais uma ansiedade normal. É doença. Isso aqui, quais tipos de comportamento entregam esse tipo de O que acontece? de Geralmente, problema? quando o paciente ele passa por muita resistência antes dele chegar ao médico e principalmente antes dele chegar no psiquiatra. Então, normalmente, quando o paciente chega no consultório, ele já se entregou no sentido, não, realmente eu tenho um problema que está me prejudicando muito, entendeu? Então, quando o paciente chega, ele já tem um prejuízo. E em psiquiatria, o diagnóstico ele sempre tem que estar associado a um prejuízo. Não basta que você tenha um sintoma, aquele sintoma tem que te trazer um prejuízo, ou um prejuízo pessoal, no sentido de sofrimento pessoal. Às vezes você tem bom desempenho profissional, familiar, tudo mais, mas no nível pessoal aquilo traz muito desconforto. Ou você tem um prejuízo no relacionamento familiar, ou no relacionamento interpessoal, ou no desempenho no trabalho. Então, a partir do momento em que aquilo começa a prejudicar o indivíduo, aquilo já não é mais normal, aquilo já é uma condição provavelmente patológica. Tiago, você acha que por conta dessa generalização dos termos, existe também uma banalização, talvez, das doenças? Existe e isso atrapalha bastante, porque eu digo isso, na história, várias vezes os diagnósticos médicos foram utilizados como adjetivos. A partir do momento em que você pega uma condição médica e transforma isso no adjetivo, isso acaba se tornando um adjetivo pejorativo. Vira praticamente um xingamento e perde o sentido da doença que você estava diagnosticando. Então, a gente pode citar inúmeros diagnósticos que aconteceram isso. Por exemplo, quando você fala do adjetivo leproso. Então, Sim. por exemplo, o adjetivo leproso é bem característico. Mas, por exemplo, quando você chama alguém de idiota, imbecil, isso tudo era um diagnóstico de estado, de nível de inteligência. Só que a partir do momento em que pegaram esses diagnósticos e começaram a usar como adjetivo, isso deteriorou muito a palavra ao ponto de você ter que trocar o nome da condição. Então, a palavra não existiu primeiro e depois a medicina pegou. A medicina como termo. usou aquele termo para descrever a doença. Por exemplo, retardamento mental. Hoje, a gente não chama mais de retardamento mental, chama de deficiência intelectual. Por quê? Porque virou adjetivo, retardado. Virou um adjetivo de ofensa. E aí, você usar isso como diagnóstico, retardamento mental, começa a trazer um peso para a pessoa. Só que eu falo, não adianta ficar trocando o nome das doenças. Enquanto a gente não parar de usar diagnóstico psiquiátrico como adjetivo, a gente vai sempre ficar com esse problema. Mas é tão complicado, porque qual é a solução para isso? Parece que é uma coisa natural da língua, sabe? Por quê? O adjetivo é algo que você é. A doença é algo que você tem. Então, ela não te define enquanto pessoa. Então, eu tenho pressão alta, eu não sou a pressão alta. Sim. Entendeu? Apesar das vezes a pessoa falar, eu sou hipertenso. Não, você é muito mais que isso. Você tem hipertensão. Entendeu? É claro que com as outras doenças médicas, você não ganha esse tom pejorativo. Agora, se a pessoa falar, eu sou esquizofrênico, não é a mesma coisa que ela fala, eu sou diabético. Sim, porque parece que aquilo transtorna mais a personalidade da pessoa do que... E aí, à medida que você usa aquilo como adjetivo, você vai trazendo um tom negativo para o diagnóstico e você acaba tendo que trocar o nome da palavra. Né? Por isso que eu sempre defendo, não use diagnóstico psiquiátrico como adjetivo. Então, esquizofrênico, bipolar, depressivo... Evita, né? É claro que eu fico mais triste quando eu vejo nas matérias no jornalismo.
que eles querem usar um adjetivo, e aí eles não têm um adjetivo melhor, falar tal coisa está esquizofrênica. E é interessante, geralmente, quem usou o adjetivo não tem nem ideia de o que é esquizofrenia. Mas ele acha aquilo ali como, nossa, isso aqui é um xingamento bonito, né? E acaba utilizando. E isso é ruim, porque você vai aumentando cada vez mais o estigma da doença mental. Né? Porque talvez um dos maiores problemas que a gente tem com os transtornos psiquiátricos é o estigma que ele carrega. Diferente de outras condições médicas, que não tem um estigma tão pesado, o diagnóstico psiquiátrico ainda tem um estigma muito grande. E esse estigma é uma questão muito cultural, que traz ao diagnóstico um peso que, em vez de informar a pessoa e levar ao tratamento, faz com que ela fuja do diagnóstico, fuja do tratamento, ou quando está fazendo medo, tratamento... né, da pressão social, não, da vergonha. A Associação Brasileira de Psiquiatria criou uma campanha, eu não gosto do termo, mas já que criaram, a gente usa, né, que chama psicofobia, para dizer sobre o preconceito que se tem com transtornos psiquiátricos, com a pessoa, com o tratamento e até com o próprio profissional, principalmente o médico. Então, essa campanha contra a psicofobia é no sentido de lutar contra esse estigma. Então, a gente procurar observar as condutas que fortalecem esses estigmas, que acaba prejudicando o acesso ao tratamento. Porque dificilmente alguém que está fazendo um tratamento em oncologia vai ter um parente que vai falar para ele, nossa, esse remédio que você está tomando é perigoso demais, isso aí pode te matar, né? Toma isso não. Mas se a pessoa falar que está tomando um psicotrópico, ela vai encontrar várias pessoas que vão falar isso para ela. Não, não toma isso não, você não precisa disso não. Isso aí vai acabar te matando. E é triste, que às vezes você encontra até pessoas que estão, de certa forma, ligadas na saúde. Né? Eu tenho uma paciente essa semana que ela ficou muito preocupada, porque ela falou, não, e era um caso bem grave, um paciente com transtorno de humor, que teve dependência química, que ela conseguiu se estabilizar, mas ela usa várias medicações. E aí, toda vez que ela vai na farmácia comprar, quem está vendendo para ela, que já conhece ela, fala, e aí, continua tomando esses remédios? Ai, meu Deus. Esses remédios vai te matar, você toma isso aí, ó. E ainda falou para ela assim, não toma tudo de uma vez, não. Toma depois meia hora você tomou. Então, fala umas orientações, né, que não tem nada a ver, entendeu? E isso traz um peso. Graças a Deus que, assim, ela tem muita abertura comigo, então ela conversa bastante. Então, isso trouxe um peso para ela, mas não fez ela parar. Né? Então, nesse sentido, foi bom, porque a gente tem um bom relacionamento, ela tem uma boa adesão, então ela veio para mim perguntando, esses medicamentos têm risco de eu tomar e ter uma parada? Eu falo, você tomando da maneira que foi prescrita? Não. É claro que essas medicações toda medicação tem bula em uso abusivo, né? Se você usa uma quantidade exagerada, mas isso é uma quantidade que não foi prescrita. Dentro da quantidade prescrita, você tem estudos de segurança. Então, cada medicamento, dentro da dosagem que a gente considera dosagem da bula, você tem estudos de segurança daquela dosagem. Então, a gente sabe quais são os efeitos colaterais que podem acontecer, entendeu? O risco que se tem dessa medicação. Então, assim, é triste, porque geralmente quem fica pressionando para a pessoa parar de tomar do remédio, eu até brinco. Quando alguém falar para você parar de tomar remédio, você responde assim, eu vou parar de tomar, mas se eu ficar ruim, eu procuro você ou o psiquiatra? Se ela responder o psiquiatra, você segue a minha orientação, continua tomando remédio. Se ela falar, não, eu banco, pode parar de tomar esse remédio, a hora que você ficar ruim, você não precisa ir no psiquiatra não, vem aqui em mim. Não é, a pessoa não vai falar isso. Né? Ela pressiona, desautoriza o médico, pressiona o paciente a parar de tomar o remédio, mas na primeira recaída, na primeira piora, essa paciente vai correr e falar para você procurar o médico. Eu gostaria de te perguntar um pouquinho sobre outro nome que eu acho que pode ter uma confusão, que é demência. Sim. Queria que você me explicasse o que é a demência, porque eu tenho uma pessoa na minha família que está com isso, e tudo que eu sabia sobre demência era xingar alguém, seu demente, sabe? Então, a demência foi um outro diagnóstico que deteriorou muito, né? Porque já é um diagnóstico com um nome antigo, e ele deteriorou muito porque as pessoas usam esse adjetivo como um adjetivo pejorativo, né? Demente seria aquela pessoa que já não está completamente alienada, não tem condição de entender a realidade. Na verdade, demência é uma doença médica neurodegenerativa cerebral. Então, ela é o grupo das doenças em que há sobreposição entre a psiquiatria, a geriatria e a neurologia. Por que acontece? E, geralmente, o que diferencia transtornos psiquiátricos de doenças neurológicas é porque nas doenças neurológicas você tem uma alteração cerebral estrutural. Então, você consegue identificar o que na estrutura cerebral está alterado. Onde está o problema fisicamente, né?
As doenças psiquiátricas, e nem todas as doenças neurológicas, a maioria, mas você tem doenças neurológicas, por exemplo, cefaleia, enxaqueca, você não tem nenhuma alteração estrutural. As alterações também são funcionais. Né? E já na psiquiatria, não. As doenças elas são funcionais, elas não são estruturais. Mas você tem aquele caso em comum, que são doenças estruturais, mas que levam a alteração no comportamento. Então, leva a alterações mentais e comportamentais. E um delas é o grupo das demências. Demência não é uma doença só, são diversas doenças. São diversas doenças mesmo. Então, e o que acontece? A mais comum é o que a gente chama de demência de Alzheimer e a demência mista, que é a demência vascular. Se o Alzheimer está dentro. Não é que está dentro, ele é o tipo de demência mais frequente. Por isso que geralmente as pessoas confundem demência com Alzheimer. Alzheimer é um tipo de demência. Eu achava que essa pessoa da minha família tinha as duas doenças, as duas coisas. Quem tem a doença de Alzheimer, provavelmente já está apresentando uma demência. Geralmente você diagnostica quando o paciente está ou na fase inicial. Hoje a gente consegue diagnosticar numa fase que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que nem sempre vai evoluir para demência, mas em alguns casos já pode ser um quadro inicial. Toda doença de Alzheimer é demência, mas nem toda demência é a demência de Alzheimer. Então, você tem a demência frontotemporal, você tem a demência vascular, que também é bastante frequente. Então, você tem outros tipos de demência. Tem demência causada por prion, que é a doença que o pessoal conhece como doença da vaca louca. Né? Então, que ela afeta um prion e ele tem uma alteração, leva a uma alteração cerebral e um quadro demencial bastante rápido. Né? Então, demência é quando você tem esse prejuízo na capacidade cerebral que leva a alterações comportamentais ou alterações cognitivas. Por exemplo, no Alzheimer, você tem muito mais alteração de memória episódica. Mas você tem outras doenças que não têm alteração de memória, que a pessoa tem alteração comportamental. Eu vou revelar, né? Minha avó, né? Ela deixa, né? Vó, licença. Ela autorizou? Mas ela fala no linguajar dela, do pessoal da época dela, eu tô caduca. Sim. Né? Ela tem isso. Então, quer dizer que o que a gente chamava de caduquice lá antigamente, poderia ser já essas doenças? Sim, o que se chamava antigamente de caduquice não tem nada a ver com envelhecimento saudável. Né? Então, é claro que com o envelhecimento cerebral, essas doenças se tornam muito mais prevalentes. Só que isso ser idoso não é sinônimo Não é normal ficar velho e esquecer as coisas. Isso, não é normal. Então, o que é normal com o envelhecimento? O envelhecimento cerebral saudável, a pessoa tem uma lentificação. E não é só da função cerebral, não, de todas as funções do organismo. Então, imagina uma pessoa que ele era atleta, ele corria. Ele corre, ele só não tem mais a mesma velocidade que ele tinha antes. Então, ele consegue fazer praticamente as mesmas coisas, ele não consegue fazer na mesma velocidade. E o que normalmente você tem com o envelhecimento cerebral saudável é uma lentidão ali no processamento. Então, ele demora um pouco mais, mas ele tem a mesma capacidade. A partir do momento em que ele está perdendo a função, isso já é um alerta de que é um adoecimento. E antigamente chamava de caduquice essa questão de a pessoa estar esquecendo as coisas, está falando, às vezes falando besteira, falando coisa com coisa. E realmente esses quadros, a maioria está ligado a quadros demenciais. E a demência mais frequente é a demência de Alzheimer. Por que em tão pouco tempo, vamos falar assim, de um período de um século, para pesquisa, para ciência, para literatura, é pouco tempo, um século. Sim. Por que em tão pouco tempo teve esse avanço de termos da psiquiatria, de entendimento disso, a popularização? O que aconteceu? Na verdade, assim, a psiquiatria no último século, ela avançou muito. A medicina, de maneira geral, no último século avançou muito, mas de todas as especialidades, uma das que mais avançou foi a psiquiatria. E isso é ruim porque, assim, ela foi uma das que demorou mais a avançar. Né? Então, até o início, ali, você pega o início, o final do século XIX, início do século XX, a psiquiatria ainda estava sendo sistematizada. A maioria... Você não tinha intervenções terapêuticas adequadas, né? Você não tinha nenhuma intervenção terapêutica realmente eficaz. Você tinha tratamentos comportamentais, que era chamado do tratamento moral. Então, você dava disciplina para a pessoa e aquilo, de certa forma, ajudava. Realmente ajudava. Mas você não tinha nenhuma outra intervenção que realmente fosse eficaz.
com o resultado disso, você não tem um conhecimento muito sistemático daquelas doenças, você não tem tratamento eficaz, restava à psiquiatria, basicamente, a tutela de doentes mentais graves. Então, aquelas pessoas que tinham doença mental muito grave, em que o comportamento tornava impossível convivência sociofamiliar, eles ficavam em instituições. Então, o psiquiatra ele praticamente morava nas instituições com esse paciente, analisando, avaliando, prestando os cuidados e tentando desenvolver intervenções que fossem eficazes. E aí, nesse sentido, nessa virada do século XIX para o século XX, a gente teve uma sistematização principalmente do Kraepelin, Emil Kraepelin, um alemão. E ele passou a pegar várias condições que eram descritas na literatura médica e entender que essas condições diziam respeito à mesma doença, que é o que a gente chamou de transtorno afetivo bipolar, mas a condição que na época ele chamava de psicose maníaco-depressiva. Então, na verdade, ele ficava tentando diferenciar, ele via que durante o tempo ele conseguia diferenciar quadros de transtorno afetivo bipolar de esquizofrenia. Esquizofrenia na época chamada de demência precoce e a transtorno afetivo bipolar de psicose maníaco-depressiva. Por quê? Ele percebia que a evolução desses pacientes era diferente. Apesar de, no momento da crise, eles serem muito parecidos, você não tinha como fazer um diagnóstico diferencial, no momento, na questão da evolução, esses pacientes evoluíam diferentes, né? Então, falando de mais de 100 anos atrás, Sim, não tinha nenhuma intervenção terapêutica, mas ele conseguia identificar isso e, principalmente, isso dava um prognóstico. Por quê? Em geral, aqueles que tinham a psicose maníaco-depressiva, eles tinham uma evolução mais favorável. Aquela doença ela era mais cíclica e ele tinha mais possibilidade de evoluir com intervalos lúcidos e ele melhorar. Já na demência precoce, não, era uma doença mais progressiva e que evoluía com grave prejuízo. Por isso que chamava de demência precoce, que era um estado muito semelhante ao estado demencial, apesar de você não ter uma alteração estrutural cerebral muito grande, mas que acontecia em pessoas jovens, entre 20 e 30 anos de idade, né? Então, assim, nesse período, basicamente o que você fazia era tutelar aqueles casos mais graves, porque você não tinha tratamento. Então, os primeiros tratamentos começaram a ser desenvolvidos no início do século passado. E aí, a história dos tratamentos de psiquiatria é interessante. Imagino. Na verdade, a história da medicina é interessante desde que você estude sem fazer juízo de valor. Porque é muito fácil você olhar para o passado com conhecimento do presente e falar, nossa, como que aquelas pessoas eram ignorantes. Só que quem faz isso esquece que daqui 100 anos vão dizer a mesma coisa de você. Foi preciso que houvessem aqueles caras primeiro. Entendeu? Vão dizer a mesma coisa de você. O que você precisa avaliar é se aquela pessoa estava usando o melhor do conhecimento da época. Porque um médico que use hoje o melhor do conhecimento da época para o seu tratamento, ele pode, daqui 40, 50 anos, aquela conduta ser proscrita. Tá, isso aqui não pode ser, não só obsoleto, proscrito. Isso aqui faz mal, isso aqui não faz bem. Isso aqui fere os direitos humanos. Isso, não é questão de direitos humanos, não. É questão na medicina mesmo. Um tratamento que durou séculos, que era a sangria. Por muitos séculos, a medicina acreditava que essa era uma conduta eficaz em diversas condições. Até que se fez um estudo mostrando que a sangrinha ela não só não funciona, como ela piora. Atrapalha. Ela piora, né? Ela piora. Você pode matar o paciente por causa da sangria. E aí, exceto em condições médicas muito específicas, a sangria é proscrita. Você não faz isso mais. Só que não adianta você olhar no passado, pegar um médico lá no primeiro século e ficar condenando porque ele usava sangria. Naquela época, você ainda não tinha esse conhecimento bem sistematizado. Então, cada conduta ela precisa ser avaliada de acordo com o conhecimento da época. Mas é importante conhecer a história para saber como é que ela se desenvolveu. Porque é muito fácil hoje falar assim, eletrochoque é tortura. E você não sabe como é que aquilo se desenvolveu, por que a pessoa está chamando aquilo, achando que aquilo é tortura, como é que isso é feito na atualidade, entendeu? Então é importante conhecer a história e conhecer qual que é a indicação da atualidade para isso. Por exemplo, eu estou falando aqui da eletroconvulsoterapia, que foi um tratamento que iniciou lá na década de 20, de 30, né, do século passado. Então é um tratamento que ele já vai para 100 anos.
É claro que 100 anos atrás ele era bem mais complexo. Você não tinha, por exemplo, anestesia, você não tinha uma série de cuidados que hoje se Precário também, tem. né? Até porque aquilo foi... E apesar disso, a sacada dos italianos que desenvolveram a eletroconvulsoterapia foi fantástica. Por quê? Eletro como, perdão? Eletroconvulsoterapia. O que o pessoal chama vulgarmente, não, chama pejorativamente de eletrochoque. Choque. Terapia do choque. Eletroconvulsoterapia. Então, esse foi um tratamento que, na verdade, eles estavam tentando... já se sabia que o episódio convulsivo ele melhorava algumas condições psiquiátricas. Então, você tinha alguns pacientes que eram epiléticos, quando ele tinha a crise epilética, o estado mental dele melhorava. E aí já se tinha alguns tratamentos, algumas propostas de tratamento que você tentava, de forma artificial, induzir uma convulsão para o paciente melhorar do quadro psiquiátrico. Então você fazia isso através de choque insulínico, né? Quer dizer, você injetava insulina na pessoa, ela fazia uma hipoglicemia grave, tinha uma convulsão e com a convulsão ela melhorava do quadro psiquiátrico. Mas tem um risco aí da pessoa morrer nesse processo, porque o coma insulina, o coma insulínico ele pode, às vezes, não conseguir reverter. Então, não era tão seguro. Depois desenvolveram a aplicação de malária. Então, aplicava o plasmódio na pessoa, quer dizer, infectava ela ali com a malária, ela apresentava uma febre muito grave, que às vezes tinha crises convulsivas, e com isso ela melhorava do transtorno mental. E só depois para curar a malária? Já se tinha o tratamento para malária, então já se tinha quinina na época, então, assim, a malária a gente tem como tratar. O transtorno mental até agora não. Então eles injetavam a malária, a pessoa tinha convulsão, melhorava do quadro psiquiátrico e aí tomava o medicamento para malária. Então você vê que havia e há sempre na medicina e no médico o interesse de usar o melhor da ciência em benefício do paciente. Qualquer pessoa que diga o contrário, ela está querendo macular essa relação médico-paciente e ela tem outro interesse. Porque o interesse geral da medicina é esse. O interesse geral da medicina é curar doenças. Buscar na ciência de que forma que a gente vai diagnosticar e tratar. De forma que a gente pode cuidar das pessoas. Mesmo que eu não consiga curar aquela condição, eu consigo melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, eu consigo dar para essa pessoa um maior controle dos sintomas, uma recuperação funcional. Então, esse sentimento sempre existiu na medicina. Então, ele não é de agora. Então, quando a gente olha para trás e fala, nossa, que absurdo você injetar malária em alguém. Então, só que a pessoa que está criticando, ela não está entendendo o que era a condição da época. A intencionalidade, né? E quais eram os recursos que se tinham na época. Né? E aí, a partir depois da malária, teve o cardiazol, que era uma substância que você injetava, que ela gerava crise convulsiva. Esse foi o que foi mais utilizado. Só que o cardiazol, ele dava uma crise de pânico. Antes da pessoa ter a crise convulsiva, ela tinha uma crise de pânico que era muito desconfortável. Então, as pessoas criavam meio que uma fobia do procedimento por causa do mal-estar que dava. Sim. Aí que veio a proposta deles de usar a corrente elétrica para produzir a crise convulsiva. E foi daí que veio a eletroconvulsoterapia. Então, você aplica uma corrente elétrica no crânio, na fronte, na região frontal, ou unilateral ou bilateral, e essa corrente elétrica vai gerar uma crise convulsiva. E essa crise convulsiva é que vai ter efeito terapêutico. Só que isso evoluiu, porque antes você dava o choque, a pessoa tinha uma convulsão. Sim. E na convulsão a pessoa podia se machucar, deslocar o ombro, bater a cabeça, ter hipóxia. Sempre tinha um contra, né? Não, tinha. E o principal prejuízo da eletroconvulsoterapia é que durante a convulsão a pessoa tem dificuldade de respirar. E essa dificuldade de respirar pode levar a uma hipóxia e pode levar a um dano cognitivo, que afetar a memória e prejudicar a memória de longo prazo. Então, muitas das críticas contra a eletroconvulsoterapia era por conta dos riscos que as pessoas tinham. Mas à medida que o procedimento evoluiu, passou a se utilizar a indução anestésica, o procedimento anestésico, ele ficou bastante seguro, porque você faz o estímulo elétrico, mas a pessoa não tem uma crise convulsiva, você tem só alteração cerebral, que você monitora lá no eletroencefalograma durante a sessão, a pessoa está acompanhada por um anestesista,
Então, ele acompanha a parte de oxigenação. Se a pessoa tiver baixa da oxigenação, ele está ali preparado para entubar, preparado para dar o suporte adequado. E passado aquilo ali, a sessão, terminada a sessão, a pessoa fica numa sala de recuperação, meia hora, uma hora, depois vai embora para casa. Então, hoje é uma outra realidade. Só que é engraçado que a crítica continua. A crítica continua. A crítica continua. É interessante que, eu não sei se você viu, quando o último coordenador de saúde mental que teve no governo anterior, quando ele entrou, uma das críticas que a esquerda fez muito contra ele é que ele era defensor do eletrochoque. Aí ficou um trem idiota, assim. Qualquer psiquiatra fala assim, defensor de um tratamento ultrapassado. Não, se o seu psiquiatra... E foi até engraçado que na época, no Estragão, o pessoal, eu até postei, se seu psiquiatra não defende o eletrochoque, corra dele. Porque a eletroconvulsoterapia é um tratamento extremamente eficaz. Então, se o seu psiquiatra não sabe isso, não sabe que é um tratamento eficaz, que deve ser indicado... ele não tem formação. Corre dele, ele não teve uma boa formação, não. Entendeu? Só que não, a crítica com os jornalistas e a mídia, de maneira geral, nossa, que absurdo, ele era defensor do eletrochoque. Eu falo, não, que excelente, significa que ele é um psiquiatra com uma boa formação. Você tocou nesse assunto, né, das críticas, e existe também um movimento que a gente conhece, ouve falar muito, que é o movimento antimanicomial. Sim. Vamos tocar nesse assunto? Vamos falar como que surgiu esse movimento aqui no Brasil, o que ele prega? Nossa, você falou uma coisa complicada, né? Porque qualquer área da medicina, você não tem um movimento de propaganda negativa tão bem estruturado e organizado como a psiquiatria tem. Estou tão curiosa, por que isso aconteceu? Você não encontra no Brasil um movimento nacional de luta anti-cardiologia, anti-pneumologia, anti-ginecologia. Não tem. Apesar que esse movimento começou a caminhar na ginecologia, então todo esse discurso de violência obstétrica, quer colocar o obstetra como um carrasco ali... Por causa de casos que acontecem, né? Ele tem base no movimento da luta antimanicomial. Mas o movimento da luta antimanicomial é interessante porque você entende o que é ele quando você descobre qual que é o nome dele. Antes de se chamar movimento de luta antimanicomial, como que se chamava esse movimento? Não, eu não sei como era. Mas chuta. Antipsiquiatria? Não sei. Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. Então tem alguma coisa que me soa meio sindical por aí. Não é nenhuma coincidência com o movimento de trabalhadores sem teto. Então você está querendo dizer que é um movimento mais político do que realmente... Não, ele não é um movimento mais político, ele é um movimento político. Sim. Ele se traveste de alguma coisa social. De direitos humanos, talvez. Entendeu? De alguma coisa social, mas ele é um movimento, ele nasceu dentro da política. E ele nasceu dentro da visão do marxismo em implementar a luta de classes dentro da assistência psiquiátrica. Então, toda a interpretação da assistência psiquiátrica pela ótica do marxismo gerou o movimento da luta antimanicomial. Então, o psiquiatra ele é comparado com o dono lá do capital. O paciente ele é comparado com o pobre operário que é explorado. O dono da fábrica. E você tem ali uma proposta de revolução em que você vai destruir esse dono da fábrica e você vai tomar conta junto ali do hospício, né? Então, é o paciente junto com os trabalhadores de saúde mental expulsando o psiquiatra e tomando conta do hospício. A grosso modo, os loucos tomando conta do hospício. A luta antimanicomial prega isso, entendeu? E aí ela tem uma base teórica, filosófica na antipsiquiatria. Então, isso na década de 60 e na década de 70... É difícil de acreditar. É difícil de acreditar agora. Né? É igual criticar quem defendia que a Terra era plana. Agora é difícil de acreditar. Agora é difícil da pessoa não acreditar, né? Quer dizer, não é possível que depois, com tanta evidência, você não acredita. Que a Terra é redonda, como é? Que a Terra é redonda. Né? O questionamento disso chega a ser idiota. Porque, assim, com cálculo matemático, você já conseguia provar a circunferência da Terra. Né? Então, isso aí já é antigo. Só que, até se construir telescópios, até se construir satélites, era um questionamento plenamente válido. Agora, na época de telescópio e satélite, vira esse monte de piada, né? A pessoa que quer provar que a Terra é plana, você vai vendo os estudos que ela vai fazendo, é cheio de erro, e ela chega em conclusões assim que chega a ser risíveis, né? Você fica com dó, você não sabe se a pessoa
tem problema e está se expondo daquele jeito, ou ela está fazendo aquilo ali de chacota, de Sabe zoação qual que é a minha mesmo? posição em relação a isso? É a mais legal do mundo. Ah. Eu falo assim que pode ser um triângulo, que eu não tô nem aí. Se eu estiver parando em pé, pra mim tá ótimo. Para você sustentar que a Terra é plana e que tudo é uma farsa, você tem que criar um discurso de uma dimensão quase psicótica. Né? Porque você tem que falar, não, 7 bilhões de pessoas na Terra estão sendo enganadas há um século. Você falou entendeu? psicótica. Vamos abrir um parêntese que eu queria ter aberto bem no começo. Quando você tinha falado essa palavra antes. Quando você fala psicótica, eu lembro de Psicose, Alfred Hitchcock, o filme da Psicose. E eu queria saber se psicose é aquilo mesmo. Sim. Aquilo que não, na verdade, o Norman Bates sofria, o personagem dele. Sim, aquilo tem. É porque assim, o termo psicose é um termo psicanalítico que ele quase que foi abandonado. O que sobrou dele foi esse adjetivo psicótico para se referir sempre que você tem uma cisão da pessoa no sentido da avaliação e do julgamento da realidade. Então, quer dizer, o mundo interno é mais importante que a realidade. Entendi. Né? Então, o que eu penso aqui é mais importante Porque que a o realidade. personagem, então, assim, ele achava... Essa mesa aqui é de vidro. Não importa se eu estou tocando e estou sentindo a madeira, não importa. O que importa é a realidade que está aqui. Eu achava que isso era neurose. Você conta uma mentira pra si e acredita nela. Eu achava que isso era neurose. Quando há uma cisão entre o julgamento da realidade, a gente chama isso de... chamava no conceito de psicanalise de psicose, a gente chama de quadro psicótico, né? Então, se você tem um delírio, então você não consegue ter um julgamento adequado da realidade. Então, isso é um sintoma psicótico. E aquilo que o personagem tinha no filme, você já viu o filme? Que ele achava que ele era a própria mãe, e ele tinha dupla personalidade, sim. não sei. O que acontecia ali, você tem quadro psicótico e esquizofrênico, e assim, que você tem uma alteração da consciência do eu. Então, a pessoa ela perde a consciência do eu. Então, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu no tempo. Então, o paciente perde isso. E aí ele passa a acreditar nisso. Não, na verdade, eu não sou eu sou outra pessoa. No final do filme, vou dar um spoiler pra vocês, ele fica o filme inteiro entre certa cena eu sou eu, outra cena eu sou minha mãe, e no final, a cena última que dá medo na gente, o cara olhando pra tela, e ele já se perdeu totalmente. Ele não tem ele mais dentro dele, parece. O que o diretor quis dizer é o seguinte: ele é só a mãe dele agora. Ela tomou conta da personalidade. Ele teve uma perda do eu. E isso acontece realmente. Sim. Eu queria saber se isso acontece. Sim. As pessoas... Sim, tem transtornos mentais graves em que você pode ter uma alteração muito importante na capacidade de julgamento. E você pode ter alteração, igual eu estou falando, é mais comum em esquizofrenia você ter a alteração da consciência do eu. Então, a pessoa ela acha que ela está sendo controlada por outra pessoa, ou tem assim, esse aparelho aqui está me controlando, ou tem um chip aí que está me controlando, ou ela acredita realmente que ela é outra pessoa. Né? Então, ela acredita que é Napoleão, ela acredita que ela é Jesus Cristo, ela acredita que ela é Don Quixote. Entendeu? Então, tem isso sim. Mas voltando dessa questão da luta antimanicomial... luta antimanicomial. Então, esse movimento, lá mais ou menos em 87, né, que ele teve uma influência muito forte da psiquiatria italiana. Do que a gente chama de psiquiatria democrática. E de democrática não tem nada, né? Mas, assim, a psiquiatria democrática, na verdade, era antipsiquiatria. Tudo né? que eles colocam a palavra democrático na frente, eu tenho um medo, assim. E é interessante que assim, o adjetivo muda tudo, né? Porque psiquiatria é uma coisa, psiquiatria democrática é antipsiquiatria. Que, na verdade, esse movimento foi muito influenciado pela antipsiquiatria, em que... importou isso, né? Importou esse movimento feito pelo Franco Basaglia lá, importou isso aqui para o Brasil. E eles tentam implementar isso desde o final da década de 80. Então, isso não é novo. Desde o final da década de 80, são as mesmas ideias que se tentam implementar. E o que eles pregam? O que eles pedem? Se você ler o relatório da primeira conferência de saúde mental no Brasil, que foi de 87, você vai ver essas mesmas ideias. Quer eliminar todos os hospitais psiquiátricos no território nacional, quer, na verdade, tirar a visão biomédica da doença mental. Então, eles usam a doença mental mais no sentido social, um jeito de ser no mundo, e não um adoecimento. Né? Então, eles criticam falando que a psiquiatria se apoderou da doença mental, se apoderou da loucura. Né?
para controlar a sociedade. Meu Então, Deus. como se apoderou da loucura, do termo loucura, como uma forma de trazer controle na sociedade, né? E é interessante que, se você ler esse relatório, você vai ver que ele tinha um discurso muito marxista, né? Discurso assim de que o trabalhador de saúde mental tem que entender que ele tem um papel revolucionário, que ou ele se coloca contra os donos de hospitais, ou ele se coloca a favor do paciente, entendeu? Então, assim, e de lá para cá, É um manifesto só foi para baixo. É um manifesto requentado. Requentado. Não é requentado, ele é o braço cultural dentro da assistência psiquiátrica. Então, ele é o braço desse marxismo cultural dentro da assistência psiquiátrica. E daí ele já nos legou muita consequência, porque a partir daí, em 89, o então deputado federal pelo PT, deputado Paulo Delgado, apresentou um projeto de lei tentando implementar essa política antimanicomial. E no projeto de lei ele defendia essas mesmas coisas, acabar com os hospitais psiquiátricos no solo brasileiro, e entre outras coisas. E aí, o que acontece? Esse projeto de lei foi recusado. Né? Foi recusado, teve votação, foi recusado no Congresso, e aí foram apresentados, acho que 2 substitutivos, até que chegou em 2001 ao que é hoje a Lei 10.216, que é a lei que eles chamam da reforma psiquiátrica. E é interessante. Eu já ouvi falar nisso mesmo. Você vai ver que assim, em geral, as pessoas chamam, é a Lei Paulo Delgado. Mentira, não é a Lei Paulo Delgado, porque o projeto do Paulo Delgado foi recusado. Rejeitado, esse é outro. É o substitutivo. Só que o que acontece? A Lei 10.216, de 2001, foi uma derrota para o movimento da luta antimanicomial. Só que até hoje eles não admitem isso publicamente, só admitem isso entre 4 paredes. Mas publicamente... E o que mudou com essa lei? Publicamente eles falam que foi uma vitória. Porque a partir de agora reorientou o modelo assistencial e a gente não vai ter mais hospital psiquiátrico. Não é isso que está escrito na lei, pelo contrário. A lei garante a existência do hospital psiquiátrico. Por quê? Ele define o que é um hospital psiquiátrico e o que é um asilo. Se você não tiver o mínimo que essa lei exige de garantia de direitos do paciente e de estrutura de assistência, você não pode chamar isso de hospital psiquiátrico, isso é um asilo e isso não pode funcionar. Mas a lei, o que ela faz? Ela definiu o que é o hospital psiquiátrico e garantiu a permanência dele. Garantiu que existe internação voluntária, internação involuntária e internação compulsória. Só que desde 2001, a mentira que eles repetem é que essa lei acabou com os hospitais psiquiátricos, que ela prega o fim dos hospitais psiquiátricos. Tem gente, até gente assim, importante, que acredita que essa lei defende isso. E eu tive uma discussão na TBC com uma psicóloga da luta antimanicomial, e ela, no bastidor, ela fala, não, porque a lei prega o fechamento. Eu falo, não tem nenhum artigo. Ela tem sim, pode ler. Eu conheço os 3 artigos dessa lei. Não tem nenhum artigo lá que fala de fechamento de hospital psiquiátrico. Sim. Lá fala de que não pode funcionar asilo. Aí que vem, quer dizer, o diabo mora nos detalhes, né? Exatamente, está nas entrelinhas. Desde 2001, a esquerda mente chamando todo hospital psiquiátrico de asilo e de hospício. Por quê? E de manicômio. Por quê? Porque a lei atacou esses nominalmente. A lei, ela eliminou esse asilo. Ela nem usa a palavra manicômio. Ela eliminou o asilo, mas ela garante o hospital psiquiátrico. Mas se eu digo que hospital psiquiátrico é sinônimo de manicômio, eu posso fazer acreditar que a lei defendeu o fim do manicômio e não defende o fim do hospital psiquiátrico. Apesar que manicômio é exatamente hospital psiquiátrico. É a mesma coisa. Exatamente. Manicômio é de hospital psiquiátrico, nosocômio é hospital clínico. Então, essa mentira que vem sendo repetida desde 2001, de que a lei fez isso, tem muita gente que acredita. E aí você pergunta, mas não foi isso que aconteceu? De 2001 para cá não se fecharam a maioria dos leitos psiquiátricos que existiam, principalmente no serviço público? Sim, mas a lei não previa isso. Mas o que acontece? Esse projeto de lei que o Paulo Delgado apresentou em 89, o Mauro Rubem, do PT, apresentou aqui em Goiás também. E aqui também foi recusado, graças a Deus. Em alguns estados isso aí passou. Né? E no governo federal foi recusado e veio a Lei 10.216. Fala, Lei Paulo Delgado, Lei Paulo Delgado. Não, não é Lei Paulo Delgado. Só que no Ministério da Saúde, na coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, quem estava lá era um psiquiatra de mesmo sobrenome, Pedro Delgado, que por coincidência era irmão do Paulo Delgado. E que por coincidência era também um militante da luta antimanicomial. E o que ele fez na coordenação do Ministério da Saúde e de Saúde Mental? Implementou o projeto de lei, e não a lei.
Então, a gente chama isso de Mas- estelionato legislativo. Mas pode Por- isso? não Ninguém, pode, ninguém virou e falou. Isso aí é cuspir na democracia. Por quê? O que dá competência para um deputado organizar ali a Câmara, o Congresso, unir e fazer a lei? É a nossa Constituição. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer a lei? Não, você Não. pode apresentar um projeto de lei. Qualquer pessoa pode apresentar um projeto de lei. Mas projeto de lei não é lei. Ele só se torna lei depois de quando é passar no aprovado. Congresso e ser aprovado. O projeto de lei não passou. Mas o projeto de lei que não passou, as ideias do projeto de lei que não passou, ele foi lá no Ministério da Saúde e fez as portarias naquele sentido. Então, quando você lê as portarias Você do não Ministério acha da Saúde... uma promotoria, alguma coisa pra achar esse caso e ir pra cima do cara e falar tá Deixa eu te errado? falar, promotoria, você vai falar de direito. Direito é a área mais A PGR tomada. é deles, né? Tudo bem. Direito é a área mais tomada pelo discurso antimanicomial, entendeu? Então, assim, infelizmente, a doutrinação que acontece no curso de Direito afeta promotor, procurador, juiz. Essas pessoas acreditam. Isso só aconteceu, então, porque a mesma mentalidade estava nesses diferentes Sim. cargos, então Eles acreditam uma mão lava a nisso. outra. Tipo isso. Eu tive uma reunião com o Ministério Público por conta do Conselho Penitenciário e que era um assunto lá, mas eu questionei por que o Goiás não tem um hospital de custódia. Foi antes do CNJ fazer essa resolução maldita. Mas eu questionei por que o Estado não tem. Estava o promotor lá e a juíza responsável da execução. Aí o que ela respondeu? Não, é porque tem uma lei que estabelece que não pode ter mais internação. Eu falei, essa lei não existe. A lei 10.216 não fala, pelo contrário. Ela estabelece as condições de um hospital psiquiátrico. Entendeu? Não tem por quê. Não tem porque o movimento de luta antimanicomial aqui do estado de Goiás conseguiu interditar e não deixar funcionar. É por isso que não existe. Não é porque está na lei. A revelia da lei, Entendeu? então. A revelia que isso está da lei. acontecendo e Isso tal. que está acontecendo, acontece a revelia da lei. E como é a posição dos psiquiatras do Brasil quanto a isso? Vocês não se Na unem, verdade, tipo... Não. Se existe lei 10.216, foi por conta do trabalho de quase 10 anos da Associação Brasileira de Psiquiatria. Quando você fala assim, por que o projeto de lei de Paulo Delgado não foi a cabo? É porque os psiquiatras não ficaram quietos. Eles se posicionaram. Porque, na verdade, é vocês quem sabem qual tratamento é necessário, né? Sim. Se você pega notícias da época, você vai ver o professor Valentim Gentil, lá da USP, criticando, falando, se os hospitais psiquiátricos estão a esse nível de degradação, não é porque eles estão seguindo o que psiquiatria prega. Isso aí é abandono. Você tem que corrigir isso. Mas essa proposta de acabar com o hospital está errada. Entendeu? Então, você tinha psiquiatras criticando, só que dentro do ambiente político a gente precisou fazer uma pressão via Associação Brasileira de Psiquiatria, de ir atrás do deputado, conversar, ir atrás do senador, conversar, psiquiatria, isso aqui que eles estão apresentando é um movimento político. Foi por isso que a Lei 10.216 não é a lei antimanicomial. Ela estabelece o que é o hospital psiquiátrico, ela estabelece isso como a forma que ele pode funcionar. Só que no executivo, quem estava lá continuou implementando as portarias. O que foi fazendo? Parece um estado de exceção, esse tipo de coisa. Tipo... Isso já é há muito tempo, né? Então, só atingiu outras esferas, mas no executivo isso já acontecia. Então, você tinha portarias sendo feitas à revelia da lei. Então, com isso, você foi fechando hospitais psiquiátricos com a proposta de abrir serviços substitutivos. Só que esses serviços substitutivos não substituíam a internação. Então, você criou serviços que também não substituem a internação, que você continuou precisando da internação. E aí aconteceu o que tem agora, que quando você precisa de internação no serviço público, você praticamente não consegue leitos para internar. E esses pacientes acabam ficando nas emergências, tanto clínicas então, quanto isso atrapalha o psiquiátrica. paciente, no fim das contas. Demais. Né? Então, quem defende a luta antimanicomial não está defendendo o paciente, está defendendo um movimento político. Só que é um movimento que ele toma para si toda melhoria. Toda melhoria que tiver, ele toma como se fosse consequência dele. Hoje a gente tem hospitais com melhor qualidade. Foi graças ao movimento antimanicomial. Não, o movimento antimanicomial nunca quis melhorar a qualidade do hospital. Ele sempre quis acabar com o hospital. A prova disso é que, quando o Estado de Goiás organizou o CREDEC, que era o Centro de Referência de Independência Química, ele abriu em 2016. O movimento antimanicomial em Goiás, inclusive com participação de promotores, escrevia nos jornais horrores, falando que ia ser gaiola de ouro para prender dependente químico. Naquela época eu não entendi, gente, por que o cara escreve de maneira tão ácida, atacando Exato. tanto, Demonização, falando que chamava de reinvenção do Adalto Botelho, reinvenção do manicômio. Eu falei, gente,
A gente já convidou esse promotor para vir aqui conhecer, para ver a estrutura, para ver a equipe, ver que isso aqui não é nada disso que ele está falando. E é claro que ele não ia lá, né? Ele sabia que não era, ele sabia que não era. E eu não estava entendendo, até que foi aí que eu fui entender o que era o movimento antimanicomial. Porque, para eles, o CREDEC, com toda a estrutura lá bela que tem, toda a assistência humana e adequada que tem, para eles é manicômio. Por quê? Porque é hospital. Então, não pode existir o hospital psiquiátrico. Então, na cabeça da luta antimanicomial, o hospital psiquiátrico é uma instituição que não pode existir. Você pode até aceitar a internação psiquiátrica. Aceitar por quê? Porque você não tem como negar que você vai precisar de internar. Mas você só aceita internar se for no CAPS 3 ou se for no hospital geral. Se for no hospital psiquiátrico, aí não pode. E aí acaba que não tem muita especialização, Sim. né? Não, é complicado. Na verdade, assim, a gente ficaria assim, uns 2, 3 programas falando sobre desse negócio da luta antimanicomial. Mas uma das coisas que aconteceu foi que, até 2017, essas portarias foram fazendo esse desmonte nas redes hospitalares. Só que o que aconteceu em 2017? Com o enfraquecimento da então presidente Dilma, entrou um ministro da Saúde, o Marcelo Castro, né, que é um psiquiatra que não era ligado à luta antimanicomial. Aí ele foi e trocou o coordenador de saúde mental. Então, pela primeira vez, desde 2001, quando a lei foi feita, você colocou na coordenação de saúde mental alguém que não era ligado ao movimento da luta antimanicomial. Pela primeira vez, 17 anos depois. Em 2017. Aí o que acontece? Quem estava na época lá, principalmente no Instagram, no Facebook, o pessoal fez um botãozinho, fora Valêncios. Eu vi aquele movimento, eu fiquei intrigado. Gente, parece que esse movimento aí parece ter uma coordenação política muito organizada, né? E depois que eu fui descobrir que tinha mesmo. Porque esse Valêncios foi o primeiro psiquiatra que pegou a coordenação de saúde mental sem ser militante do movimento da luta antimanicomial. E aí teve manifestação assim, pegaram o paciente, lotaram o ônibus, entraram lá na coordenação de saúde mental, ocuparam a coordenação de saúde mental. Não, é uma demonização tão grande, uma tensão que eles constroem, parece, isso é com tudo, hein? Que dá a impressão que você é quase um criminoso, é um pecado não pensar desse jeito. O resultado disso foi que o Valêncio não ficou, mas nesse interim, a ABP estava pressionando politicamente para ter um psiquiatra lá que não fosse ligado ao movimento, que fosse um psiquiatra ligado à ciência, que fosse ligado ao que tem de melhor da ciência na psiquiatria. Com isso, em 2017, entrou o professor Quirino Cordeiro Júnior. Então, ele entrou... A primeira coisa que ele fez foi fazer uma auditoria de todos os serviços de saúde mental. Quem tiver a oportunidade de ler o resultado dessa auditoria vai ficar chocado na quantidade de dinheiro jogado fora, quantidade de serviços que eram habilitados e que sequer existiam. Esses leitos de psiquiatria em hospital geral, a taxa de ocupação era 15%. Só que a portaria previa remuneração integral independente da taxa de ocupação. Então, você recebia por 100% e ocupava só 15%. Era excelente isso. Isso era ótimo, né? Entendeu? Você continuava não prestando assistência e recebia o recurso. Você tinha vários serviços que foram obrigados a devolver dinheiro. Você tinha muito dinheiro que era usado em cursos, a Fiocruz mesmo, ela teve contingenciamento grande, porque eles usavam dinheiro, injetavam muito dinheiro na Fiocruz, porque lá na Fiocruz tem um monte de gente ligada à militância da luta antimanicomial, e com isso você conseguia movimentar, fazer curso, fazer viagem, fazer fórum sobre luta antimanicomial. Com dinheiro que, na verdade, deveria ir para o tratamento. Deveria ir para o tratamento. E ele foi reduzindo tudo isso. E aí ele fez uma coisa muito interessante, que foi reorganizar a rede de atenção psicossocial. Porque, na prática, em todos os estados, em todas as cidades, as capitais, você tinha a rede que existia de verdade e a rede que existia no papel. No papel, a luta antimanicomial desenhou uma rede assim, é o CAPS, o Serviço Residencial Terapêutico, e a gente funciona bonitinho. Aí você pergunta, e internação? Quando precisa, hospital geral. Tá, mas na prática não é assim que acontece, porque a maioria das internações são feitas em hospitais psiquiátricos conveniados. Não, mas isso aí não faz parte da rede. Mas aí interna o cara, vamos supor que ele está numa crise muito pesada, interna ele no hospital comum, são os enfermeiros comuns que vão cuidar do cara? Essa é uma limitação. Ou tem Não, essa é uma limitação muito grande. Por quê? Por que leito em hospital geral não funciona? Não funciona. Quem disser que funciona está enganando. Você consegue, no hospital geral, criar uma
ala de psiquiatria, uma unidade psiquiátrica. Você consegue isso e consegue uma assistência muito boa. Agora, você ter só um leito de chamar aquilo de psiquiatria, que não vai funcionar. Por exemplo, esse leito aqui está o cara infartado, esse leito aqui está o cara que fez a cirurgia de apêndice. E aí aqui eu vou colocar um paciente psicótico, está delirante e está tentando suicídio. Não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Na psiquiatria, quanto mais grave o adoecimento mental, menos percepção a pessoa tem da doença e mais espaço ela vai precisar para se movimentar. Menos restrita ela fica no leito. A doença clínica é diferente. Quanto mais grave a pessoa está, mais ela percebe que está doente e mais restrita ela fica no leito. Então, é difícil você pegar a estrutura já pronta do hospital geral que foi feito para os outros casos. E adaptar ela para um hospital psiquiátrico. Precisa de um cuidado especial mesmo, é diferente. E acaba que isso é financeiramente inviável. Tanto que você não tem essas enfermarias de psiquiatria em hospital geral, nem em hospitais particulares. Por quê? Depois do hospital pronto, você criar isso, financeiramente é inviável. Entendeu? Então é bastante difícil você criar isso, né? Então acaba que esses leitos em hospital geral não funcionavam. Vamos falar sobre a notícia mais quente que a gente tem sobre isso, desse ano. Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Saúde visam fechamento gradual de hospitais de custódia no Brasil, cumprindo legislação de 2001, que agora eu tô achando que já não é mais, pelo que você explicou. Conselho Federal de Medicina e associações se manifestam contrariamente à medida. Mas o Conselho de Medicina é muito mauzão, né? Esses médicos, vou te contar. A gente querendo aqui, implantar a revolução do proletariado e esses médicos aí. Então tá, por um lado nós temos o Ministério dessa governo, né, federal, querendo fechar hospitais de custódia no Brasil. Tá, qual que é a consequência prática disso? Não, isso aí, na verdade, esse movimento tá fazendo isso desde lá que eu te falei, desde 87. O que acontece é que 2017 para cá... É o movimento antimanicomial aqui, por trás. O CNJ, o que ele fez? O movimento antimanicomial estava lá no Executivo. Em 2017, eles perderam. Mas eles não desistiram. Eles já tinham perdido no Legislativo. Eles tentaram primeiro no Legislativo. Então, quando eu falei do Paulo Delgado, do Mauro Rubio e de outros deputados federais do PT, não é coincidência, não. Eles tentaram no Legislativo, na década de 80 e 90. De 2000 até 2017, eles foram para o Executivo. 2017 para cá, eles descobriram que o melhor lugar é o Judiciário. Então, eles perderam no Legislativo, não conseguiram aprovar a lei da luta antimanicomial. A lei garante a permanência do hospital psiquiátrico. Acabou que no Executivo eles tiveram dificuldade, que 2017 para cá eles não conseguiram avançar. E aí eles se refugiaram no Judiciário. Então, o Judiciário, a maioria... Então, isso é mentira. A legislação de 2001 não dá aporte para fechamento de hospitais de custódia. Não dá. Sabe por quê? Porque a lei de 2001, ela não fala de fechamento de hospital psiquiátrico. Ela fala que se o leito não tiver, se o hospital psiquiátrico não tiver a estrutura adequada, ele não pode funcionar. Então, não significa fechar, você vai requalificar ele. Entendeu? Só que eles usam isso para dizer todo hospital é manicômio, a lei é antimanicomial e o manicômio tem que ser fechado. Então a lei está falando para fechar o manicômio. Mentira, a lei não fala isso. Entendeu? Pelo contrário, se fosse aplicar a lei de 2001, os hospitais de custódia eles tinham que ser reorganizados, eles tinham que ser feito uma qualificação, uma melhoria desses hospitais, e não a eliminação. E aí, o que a luta antimanicomial fez? Eles construíram um grupo de trabalho no CNJ, né? Um monte de gente recebendo dinheiro público, né? Nesse grupo de trabalho estava a deputada Érica Cocai, que é a presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Luta Antimanicomial. Olha só, que coincidência, né? Lá no Conselho. No grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça. E uma série de outros nomes lá ligados à luta antimanicomial. Então, eles pegaram um monte de gente que só fala de luta antimanicomial para definir uma política. Uma política antimanicomial do Judiciário. Eu me pergunto o que essa política vai definir. Política antimanicomial do Judiciário. Então, o que a resolução do CNJ 478 fez? Ela implementou a política antimanicomial no Poder Judiciário. Ela colocou lá tudo aquilo que ela quis fazer na lei e no Ministério da Saúde e não conseguiu. Por quê? Ia ter oposição. Já no Judiciário é mais difícil. Porque o CNJ, quem preside o CNJ? O ministro do Supremo. Foi a Rosa Weber que assinou essa resolução. Sim. E aí? Quem vai derrubar? Rosa Weber foi indicada por quem? Quem vai derrubar? Pois é. Quem vai derrubar essa resolução agora?
Entendeu? Então, assim... Ninguém é assim, mano. Então, Verdade. se você questionar a resolução, é o plenário do Supremo que vai discutir. O problema é que é o juiz que interpreta a lei, né? Não dá nem pra Entendeu? você pegar a lei e falar assim, não, mas tá escrito isso aqui. Ele fala, não, mas eu Tá entendi escrito- isso. Isso é interessante, porque, assim, as pessoas desse movimento falam assim, olha, porque o estado de custódia, ele está previsto em lei. A Lei de Execução Penal, de 1984, ela estabelece no artigo dela lá Explica que pro tem que pessoal existir primeiro o que é hospital... hospital de custódia. O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é uma unidade de execução penal para aquelas pessoas que têm medida de segurança. Então, elas foram consideradas inimputáveis. Ela tem uma doença mental que afetou a capacidade dela de entender o crime ou de se posicionar em relação a esse crime. Aí ela não Se vai pra determinar. cadeia, Ela não pode ir para a cadeia, ela tem que ir para o hospital de custódia. pro hospital pra se Para o hospital de tratar. custódia. Por quê? Entende que ela precisa de mais de tratamento do que de segurança, mas é uma unidade de segurança. Por quê? Você está fazendo a execução penal das medidas de segurança. Tanto essa medida de segurança pode ser de internação ou pode ser de tratamento ambulatorial, mas tem que ser feito com a equipe de psiquiatra forense Tem algum do caso do famoso hospital de que você pode custódia. falar pra gente aí de um crime famoso que a pessoa tá no hospital de custódia? Olha, aqui é difícil. O Champinha. Ah. Na verdade, Champinha fizeram unidade para ele, porque ele era menor. Mas você tem, por exemplo, eu vou falar de um caso que veio aqui para o estado de Goiás, que foi o Cadu. Então, eu creio que foi em 2010, eu posso estar enganado, mas o Cadu ele participava da seita do Glauco, do cartunista, e do filho dele, Raoni, do Santo Daime. Então, ele Já usava o ouvi chá falar de Santo muito. Daime lá. Só que o Cadu ele já fazia uso de maconha antes disso. E aí, participando lá da seita, ele teve um quadro psicótico gravíssimo. Ele achava que o irmão dele era Jesus Cristo e que o Glauco tinha que reconhecer isso porque ele era o líder religioso. E ele foi lá armado para o Glauco reconhecer que o irmão dele era Jesus Cristo. Tudo. O Glauco percebeu que ele estava surtado. Aí o que aconteceu? Ele matou o Glauco e matou o filho dele, Raoni. Ele foi preso depois, a polícia conseguiu prender ele foi avaliado para perícia psiquiátrica. Entenderam que ele tava no surto? Entenderam que ele precisava de medida de segurança porque ele era inimputável. Ele foi levado para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Curitiba. Até aí tudo bem. Ele recebeu o tratamento, estava em tratamento, saiu do surto, melhorou bastante. Só que aí o que acontece? O pai dele resolveu trazer ele para Goiás. Por quê? Porque em Goiás tem um programa de atenção integral ao louco infrator. Aqui não tem hospital de custódia. Aqui todas as pessoas em medida de segurança fica tratamento em liberdade, que é um dos lemas da luta antimanicomial. Se você for no CAPS Vida lá, você vai ver lá. Aqui temos tratamento em liberdade. Você fez, o que quer dizer tratamento em liberdade? Ele está dizendo que é tratamento sem internação. Quer dizer, aqui a gente aboliu o hospital psiquiátrico. Entendi. E foi isso. Eu não sei se o pai dele trouxe por isso, mas o pai dele pediu a transferência para Goiás. Na época ele veio para cá, ficou um mês no hospital psiquiátrico de Goiás, que não é o hospital de custódia. Ele não estava em crise, ele já estava bem, ele já estava controlado. O hospital deu alta para ele. E aí o programa de atenção integral louco infrator estabelece que não pode ter internação. É um programa da luta antimanicomial, né? E aí o que aconteceu? Ele ficou em liberdade, fazendo tratamento no CAPS. O que aconteceu? Acho que isso foi em 2014, 2015. Ele voltou a ter crise. E os familiares dele procuraram o CAPS que ele estava sendo atendido para falar que o Glauco não estava bem. O Cadu não estava bem. Ele não está bem, ele está ficando o dia inteiro fora de casa, está chegando aqui. Procurou lá o CAPS. O CAPS avaliou, quem avaliou ele era um médico clínico, não era um médico psiquiatra, falou, não, ele está bem, está tranquilo. Poucos dias depois, ele matou aquele agente penitenciário, ele matou um rapaz para poder roubar o carro, mais duas mortes. Aí o que fizeram? O que o pai lhe fez? Vamos voltar ele para a prisão. Não, Mesmo ele sendo inimputável, voltar ele para a prisão. O que aconteceu lá na prisão? Matou mais gente. Não sei. Outra pessoa matou ele. Olha. Então, assim, essas 3 mortes tá na conta da luta antimanicomial do estado de Goiás. Porque se ele tivesse no hospital de custódia, provavelmente essas 3 mortes teriam sido evitadas. Então, quando você quer falar, um caso emblemático aí, esse. E o mais triste, sabe o que é o mais triste? Ele estava no núcleo de custódia. O núcleo de custódia do sistema prisional
é a estrutura física que foi construída para ser hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e que foi interditado pelo Ministério Público, pelo Conselho de Psicologia do Estado de Goiás. Olha que ironia. A estrutura física, que é um hospital construído lá dentro do sistema prisional para ser o hospital de custódia, ele voltou para essa estrutura física e foi morto lá dentro, sem receber assistência psiquiátrica. Então, assim, por que o Goiás não tem um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico? Porque ele construiu um, gastou dinheiro para construir nesse espaço. Por que não tem? Porque justamente em 2001, o Ministério Público e o Conselho Regional de Psicologia ficou falando que a lei que tinha acabado de ser aprovada em abril, a lei 10.216, e que ela estabelecia que não tem mais internação psiquiátrica, não tem mais que construir hospital. Mentira, não estava escrito na lei. Mas ninguém lê essa lei, não. Não, mas ninguém lê essa lei. Só escuta sobre a lei. E o interessante é que, assim, um dos discursos é assim, essa lei... Eu vou ler essa lei. Essa lei tacitamente revogou a lei de execução penal e o Código Penal. Olha só. Eu falo que esse argumento aí é um argumento extraído do orifício, né? Então, assim, e fala isso mesmo, né? Que essa lei revogou tacitamente. Como assim uma lei revogou tacitamente? É porque na cabeça dele ele queria que a lei tivesse revogado o hospital de custódia. Talvez por força queria que a lei tivesse revogado o hospital psiquiátrico. Talvez por força de reafirmação, né? As coisas aconteçam na sociedade. É aquele negócio, vamos falar até virar verdade, né? E é o que o CNJ está fazendo. Só que é diferente, porque o CNJ ele tem poder. A partir do momento em que ele editou essa resolução, ela tem força de lei. É isso mesmo que a notícia está dizendo, eles querem fechar. É a força de lei. E o que acontece? Está tendo um movimento, a ABP acionou o Senado, a Câmara dos Deputados, já tem projeto de lei de decreto legislativo que susta os efeitos dessa resolução, mas tem toda uma questão política para isso ser aprovado. Então, assim, bastante complicado. Né? Engraçado, porque... Só que é interessante que o CNJ usa o Estado de Goiás como modelo. Ele fala assim, não, porque lá no Estado de Goiás funciona esse aqui, não precisa de hospital de custódia. O Goiás, desde 2000, o Goiás nunca teve hospital de custódia. Conta a história do rapaz para eles. Esse é um caso, né? Esse é só um caso. Né? E é interessante porque, assim, às vezes o pai ali fala assim, não, mas a gente acompanha, a taxa de reincidência é muito baixa, é de 3 a 5%. Ok, mas, por exemplo, no Cadu, reincidiu, são 3 óbitos. 3 a 5% não importa. O Paili ele foi criado em 2006. Né? Foi criado em 2006 porque você não tinha hospital de custódia. As pessoas, medida de segurança, estavam sem lugar. Aí eles criaram o Paili para não ter que criar um hospital de custódia. Né? Desde 2006, o Paili já atendeu um pouco menos de 1.000 pessoas. Se eu fosse qualquer outro serviço de saúde que estivesse falando, eu atendi 1.000 pessoas, 3 morreram. O quê? 3 pessoas morreram? Quer dizer, não é uma mortalidade pequena, entendeu? E eu estou falando de um caso só. Estou falando de um caso só de reincidência. Fora outros casos, entendeu? Então, assim, fora o drama, fora a comoção social, fora o medo que isso gera. O medo, né? Que isso gera. Isso gera na sociedade um comportamento que vai aumentar o estigma e a violência contra pessoas com doença mental. Por quê? Os legisladores entenderam que a pessoa que tem uma doença mental e cometeu um crime, ela precisa de uma medida especial. Ela não pode ser tratada como um criminoso comum. Mas a sociedade também precisa ser protegida dessa pessoa. É aí que entra a medida de segurança. A medida de segurança é para a pessoa e para a sociedade. E também traz à sociedade uma noção de justiça. Não, ok, foi feita justiça. Quer dizer, ela vai ser acompanhada. Ok. Agora, se você elimina o hospital de custódia e a resolução ela amplia, ela elimina a avaliação forense de imputabilidade, de periculosidade, ela considera adoecimento mental de maneira genérica. Vai ser todo mundo. Isso que me incomoda, porque é completamente anticientífico que aparece. Não é? Mas aí, o que vai acontecer? A família não, pensa, a pessoa cometeu um crime. Aí, por exemplo, a família da vítima. Agora ela vai lá fazer o tratamento em liberdade. Mas não vai ficar presa? Não. Você cria a noção de impunidade. Então, a chance da família, da sociedade, se revoltar contra esse paciente, contra esse doente mental, é muito grande. Então, assim, no momento em que você faz isso,
E aí, meu questionamento, e quem disse que não é esse o objetivo, né? O momento que você faz isso, você gera mais instabilidade social. Você gera muito mais instabilidade social. E nessa resolução, fica claro que o objetivo é desencarceramento. Olha aqui, esse documento é um perigo para a população brasileira, pois determina o fechamento desses hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e diz que todas essas pessoas voltariam para a sociedade e fariam tratamento junto com a comunidade, se essas assim quiserem. Essa é uma parte do que disse a posição da Associação Brasileira de Psiquiatria. Sim. Não, a crítica que a BP tem, a gente tem feito uma crítica muito grande a essa resolução, porque eles não ouviram psiquiatras. Não tem nenhum psiquiatra nesse grupo de trabalho enorme que fizeram lá, não tinha nenhum psiquiatra, tinha diversos promotores, tinha diversos políticos, mas não tinha nenhum psiquiatra. E eles não ouvem. Na verdade, eles ouvem só os psiquiatras que defendem a luta antimanicomial. Que aí fica parecendo que assim, isso, não, de novo, foge ao método científico. Fica parecendo foge. que assim, não, a ciência, é comum haver controvérsia. É comum, entendeu? Determinado tratamento, é esse ou aquele. Cientificamente você tem a controvérsia. Agora, a luta antimanicomial não é uma controvérsia. É uma minoria da minoria da minoria que defende essas maluquices. E que acaba ganhando? E acaba ganhando por quê? Só ouvem eles. Então, quando colocam um psiquiatra para falar, colocam um psiquiatra que é defensor da luta antimanicomial. Tá, são escolhidos a dedo. Isso me parece um negócio muito organizado e tem que ter um pensador aí por trás. Tem que ter cabeça, tem que ter mentes orquestrando as coisas. Eu ouvi você falando nos bastidores sobre Foucault. O que Foucault, pensador, filósofo, século passado, tem a ver Foucault, ele tem muito a ver porque, com o movimento antimanicomial? Ele tem muito a ver porque ele foi um dos que nos trabalhos dele, alimentou esse discurso. Então, todo esse discurso de interpretação da relação entre o médico e o paciente na psiquiatria, toda a interpretação marxista dessa relação foi também fortalecida com os escritos do Foucault. Então, ele criticava muito. E é interessante porque principalmente, ele pega como era feita a assistência à doença mental lá no século XVI, XVII, e fala como se em 1975, 1980, na época que ele estava escrevendo, fosse assim. E já não era. Muitas das questões que ele estava criticando já não existiam há muito tempo. Só que ele levanta esse espantalho para poder criticar. Para poder bater? Para poder bater. É igual, uma das coisas que foi muito criticada, a luta antimanicomial criticou muito o que foi chamado de lobotomia. Lobotomia foi um tratamento que, inclusive, o português que criou ganhou um prêmio Nobel de Medicina. Entendeu? Por quê? Ele conseguia, em pacientes muito graves, ele fazia uma abordagem cirúrgica do cérebro, usando essa região supraorbitária, que ele conseguia, fazendo lesão nessa região frontal, diminuir a agressividade grave. A gente está falando numa época que não tinha tratamento. Tinha poucos tratamentos. O tratamento estava começando a se desenvolver a eletroconvulsoterapia. Então, essa foi uma técnica que foi utilizada, só que logo a neurocirurgia parou de usar. Por quê? Porque você fazia uma lesão indiscriminada. Na década de 70, você já começou a ter a cirurgia estereotáxica. O que é a cirurgia estereotáxica? Você consegue colocar aqui, faz um exame de imagem e consegue calcular exatamente qual que é a região que você vai atingir. Então, a lobotomia mesmo, a partir da década de 70 já não era feita mais. Mas o movimento, lá na década de 80, 85, estava criticando a lobotomia, como se isso fosse feito. Entendeu? Então, fez cinema, fez um monte de filme criticando isso, né? O discurso criticando, mas está criticando o espantalho lá do passado, porque os procedimentos já tinham evoluído, já não era mais assim. O normal seria, né, você olhar e falar, olha, aconteceu isso no passado, vamos supor que tenha sido super errado. Nossa, aconteceu isso no passado, mas já não acontece mais, então a gente não precisa mais fechar os hospitais. Mas não acontece isso, mas aí né? Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo, né? Então, exatamente. O objetivo não é esse. O objetivo não é melhorar a assistência, né? Tanto é que você pega as portarias do Ministério da Saúde, todo o trabalho que foi feito do Ministério da Saúde na parte de saúde mental nos últimos 20 anos, qual que foi a consequência? Você teve um aumento de uso de droga, você teve um aumento de suicídio. Pode falar alto, o pessoal vai te ouvir de todo jeito. Então, assim,
Com essas políticas, você teve resultados desastrosos. Então, se você faz uma análise dessas políticas, você vai falar, uai, mas isso aqui, o resultado foi muito ruim. Aí meu questionamento foi ruim? Quer dizer, quem disse que não era esse o objetivo? Quem disse que o objetivo não era causar instabilidade social, causar a medo na população, ter pessoas moradoras de rua com doença mental, aumentou o número de pessoas com transtorno mental grave Então, nos Foucault presídios. era mancomunado com esses objetivos, assim. Sim, ele tem a esquerda deve muito a ele, né? Muito das ideias que a esquerda Foi implementou. intencionalmente? Ele pensou... Mas aí você está fazendo uma pergunta que eu não sei, né? Não sei, quem sabe... Eu não sou estudioso de Foucault a Quem esse sabe ponto. já tem alguma bibliografia aí sobre isso. Não. Agora você falou uma coisa interessante. Eu não sei se tem assim um posicionamento realmente ideológico, um trabalho com partido e essas coisas assim. Eu não sei, né, a respeito dele disso. Eu sei que ele tinha um ódio muito grande da psiquiatria. Esse ódio tinha a ver muito com os problemas que ele tinha, né? Então ele na juventude, os pais dele levaram ele para ser avaliado pelo médico psiquiatra. Foi o Robert Spitzer, foi um dos que fez que trabalhou no desenvolvimento do DSM, né, que é o manual diagnóstico que usam muito nos Estados Unidos. E foi levado por quê? Porque ele tinha um comportamento sexual muito inadequado. Ele participava ali de sadomasoquismo de maneira grave. Ele chegava em casa bastante machucado. E os pais deles levou ele para avaliação com o psiquiatra. E aí ele, a partir dessa avaliação, ele desenvolveu um ódio profundo à psiquiatria. Porque, na visão dele, a psiquiatria estava tentando controlar o comportamento dele, né? Quer dizer, patologizar um comportamento que para ele era normal para poder exercer controle. Então, muito do que ele escreveu reflete essa experiência pessoal dele. E hoje em dia você tem uma ideia do que ele tinha? Eu nunca li algo assim a respeito dele, falando exatamente o que ele tinha. Eu sei que ele tinha aí certas parafilias coisas. A gente tem dificuldade graves, de entender, né, qual que é o ponto do simplesmente um desvio moral, não sei, ou um problema de saúde. Hoje em dia tem muita essa confusão mesmo. Às vezes é as duas coisas, né? Isso que eu queria te perguntar. Maldade demais, a maioria das vezes é doença. Talvez isso é na área da psicologia, não sei, mas veio um convidado nosso aqui nos últimos programas e ele contou que ele é psicólogo e tem hoje um diagnóstico chamado TOD. Então, que é o jovem transtorno... O positivo desafiador. Exatamente. Que o jovem, ele desafia os pais, que ele é rebelde e tal. E eu, talvez possa estar sendo a maior caipira do mundo, mas isso me lembra, assim, é mal criado, menino. A diferença é que o TOD, ele não é passível de ser bem criado. A diferença do diagnóstico para uma condição de rebeldia normal é justamente isso, que aquela condição que é só falta de educação, se ajudando os pais, a criança muda. Né? O TOD mesmo, o transtorno positivo desafiador, ele é compreendido como algo do desenvolvimento que, em geral, vai evoluir para um transtorno de conduta e que vai evoluir para um transtorno de personalidade antissocial. Né? Então, aqueles que você consegue intervir, provavelmente não era TOD de verdade. Era um problema moral era mais mesmo. Uma questão era mais uma questão comportamental. Era mais uma questão comportamental. Né? Mas é complexa a relação da psiquiatria com as condutas morais, né? Porque a maior parte das condutas que são consideradas imorais, elas vão estar associadas a algum transtorno psiquiátrico. Né? Então, fica difícil você estabelecer um limite, o que é só o posicionamento moral do indivíduo, o que é doença. E talvez não tenha que estabelecer, né? Talvez realmente as coisas na verdade, estejam ali no mesmo a moral está mais bolo. no campo, a moral está mais no campo da consciência de culpa em relação àquilo. Né? Porque a diferença entre esse imoral aí e o que é só doente vai ser a consciência de culpa. Né? O que é doente, às vezes ele pode ter ali, sofrer com culpa por conta disso, e o outro lá, não, já considerou isso aí. Tudo bem, desde que ninguém fique sabendo. Exatamente. Sabe aquele documentário muito famoso daquela menininha que é o anjo... O anjo o quê, gente? Não tô me lembrando o nome agora. Eu acho que eu sei quem que é, mas eu não assisti não, acho que eu sei qual é. Eu ia te perguntar sobre ele. Eu sei qual que é. Porque ela, desde criança, ela, assim, destroncava animais, ela colocava agulhas no irmão. Só que aí ela teve um tratamento, assim, ao longo da vida. Um tratamento, assim, que misturou medicina com também moral. A história do filme conta que
a pessoa que ficou cuidando dela tava com um carinho diferenciado e tal. E aí ela foi tomando a normalidade, né, humana. Sim. E aí hoje parece que ela é enfermeira, ela cuida de pessoas, mas o que é esse tipo de... O que se enquadra esse tipo de doença psiquiátrica? Esse aí, quando você tem transgressão grave, maltrato de animais, né, na Parece que adolescência... ela não tinha um remorso, igual você falou. É mais comum é o transtorno de conduta, que ele evolui, em geral, ele pode evoluir para o transtorno de personalidade antissocial. Porque no transtorno de personalidade antissocial, a pessoa ela não tem essa culpa e remorso porque ela não sente sensibilizada com a dor do outro. Então, por que normalmente uma criança não mata um gatinho? Porque ela fica com dó. Com dó. Tadinho, faz isso não. Porque ela acha bonitinho. Não é só de achar bonitinho, não. Às vezes ela acha feio, mas ela não mata. Ela não esmaga, né, entendeu? Pode até bater, mas matar não. Destroncar não. Então, ela provavelmente não tem essa percepção de sentir a dor do outro. Compaixão. Entendeu? Essa compaixão. Então, sim, ela não sente. Então, aquilo ali, ela quebra aquele pescoço igual você quebra um lápis, entendeu? Isso é um problema. Você quebrar o lápis aqui, você não vai ficar com a consciência moral. O que foi que eu fiz? Não. Então assim, esse é um problema que coloca a pessoa em risco em desenvolver um transtorno de personalidade grave. Isso que eu queria falar, que as duas coisas estão bem misturadas, porque o fato da pessoa não ter uma consciência moral regulada é considerado uma doença, um problema psiquiátrico. Não, isso está muito associado. Essas duas coisas estão muito associadas. Mas, geralmente, na psiquiatria, a gente não trabalha com julgamento moral, entendeu? Então, a gente não se preocupa. O papel de vocês é resolver o problema do paciente. Nosso papel é entender aquela condição e saber que intervenção que a gente pode fazer para ajudar aquele indivíduo. Então, por exemplo, um indivíduo que tem um transtorno de personalidade antissocial, a essência dele é essa falta de percepção da dor do outro. Então, ele tem que desenvolver, no ponto de vista comportamental, essa noção de que o outro é tão importante quanto ele. Né? E ele fazer com o outro aquilo que ele quer que faça com ele. Essa é a lei. Normalmente, essa é a lei. Na verdade, esse é o princípio básico da vivência humana. Né? Então, é essa regra de ouro, tanto no sentido negativo, né? Eu não faço com outra pessoa que eu não quero que faça comigo, mas no sentido positivo. Eu faço o que eu queria que me fizessem. Eu trato da maneira que eu gostaria de ser tratado, entendeu? Então, isso é o essencial do relacionamento humano. E aí, esse indivíduo ele tem que ser treinado para desenvolver isso. Né? E não é fácil, não. Doutora, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio e eu queria saber se ficou alguma coisa que você gostaria de ter falado e não teve oportunidade, quer falar agora? Não sei. Não? Queria aproveitar para divulgar a jornada de saúde mental que a gente vai fazer em setembro. Vai? Então, Palco é seu. Instituto Gartrell, a gente vai fazer uma jornada de saúde mental e fé cristã. Ela une a saúde mental, tanto psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, com a temática na cosmovisão cristã. Já é a sétima jornada que a gente vai fazer, já é o 7º ano consecutivo. Durante a pandemia a gente fez online, esse ano a gente vai fazer presencial e online. Vai ser dia 22 e 23 no Centro de Convenções, então as inscrições já estão abertas, pode procurar aí, Instituto Gartrell, 7ª jornada, vamos participar, gente. Vai ter pessoas aqui de Goiás, vai ter pessoas de outros estados, né? Então, que eu lembro de cabeça, o Dr. Uriel Hecker, que é lá de Juiz de Fora, psiquiatra. Aqui a doutora Maria das Graças, Brasil, que é a psiquiatra neurologista e neuropediatra infantil, também vai participar, e vários outros nomes aí. Então, pelo jeito, você não é daqueles assim, psiquiatra, cientificista, materialista que... Não, aqui não entra religiosidade, não tem alguma coisa a ver. Primeiro porque eu sou cristão, eu não tenho como ser materialista porque eu sou cristão. Né? E é interessante que essa parte da espiritualidade na psiquiatria é um dos temas muito interessantes. Dá outro capítulo para discutir. Tanto que um dos maiores pesquisadores é um brasileiro, né, sobre espiritualidade e psiquiatria. E é interessante isso, porque a ciência, nesses últimos 50, 100 anos no máximo, ela foi contaminada por esse materialismo científico. E fica parecendo que a ciência sempre foi assim. Mentira. ela se tornou assim. Ela se tornou assim muito recentemente, entendeu? Então, assim, você não tem como ter uma postura militante materialista. Entendeu? Então, a postura que o profissional precisa ter na assistência é a postura de se abrir para a experiência, humana, né? De se abrir para a experiência e para o posicionamento do paciente, e não o seu, entendeu? Então, não vou questionar ele, eu vou trabalhar e entender
quais são as experiências, qual que é a crença dele, né? Realmente ele acredita que morreu, acabou, não tem mais nada, ou ele acredita que existe alma, espírito, acredita que de alguma forma existe consciência depois da morte. Então, isso é a crença do paciente. E essa crença, ela pode ser trabalhada no sentido de fortalecer aqueles fatores que são de proteção. Porque uma religiosidade saudável é fator de proteção para transtorno psiquiátrico. E você tem como avaliar isso e estimular isso, entendeu? Então, isso é importante, tá? Essa ideia de materialismo na psiquiatria, isso é meio cafona, né? O médico, assim, ele tá meio... E é interessante que os pacientes, nas pesquisas, eles se sentem desconfortáveis quando os médicos ignoram as experiências religiosas deles. Né? Então, eu posso não crer da maneira que o paciente crê, mas eu não posso simplesmente desautorizar, desqualificar essa ignorar crença. O que a pessoa acredita, né? Desqualificar, não é só ignorar, não, é desqualificar. Não, isso não é assim, não. A pessoa se sente... Como é que você sabe que não é assim? Como é que você sabe que não é assim? Né? Quer dizer, como é que você pode ter tanta certeza disso? Entendeu? Então, uma postura adequada é muito diferente disso. Né? Então, sim, tem provas, pelo que você falou, assim, estudos que relacionam a vivência religiosa como um fator de auxílio, né? Fator de proteção para suicídio, fator de proteção para uso de drogas, entendeu? Então, tem uma espiritualidade, uma religiosidade saudável é fator de proteção, entendeu? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Então... Isso é incrível, cara. Isso é muito incrível, muito interessante. O professor é o Dr. Alexander Moreira, lá de Juiz de Fora, excelente, pesquisador topíssimo, reconhecido internacionalmente nesse tema de espiritualidade e psiquiatria. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui. Né? Eu não consigo agradecer de tão boa que foi. Que bom. Eu que agradeço o convite. Né? Espero que... Eu sei que eu falei demais, mas espero que tenha sido útil o que eu falei. Mas você veio aqui para falar demais. Esse era o nosso objetivo. Ainda bem que você falou demais, porque eu não tenho nada para falar sobre o assunto, tem que ser você. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui nessa conversa. Assista de novo se for preciso, né? Porque é um assunto meio técnico de vez em quando. Mas aí comenta, deixa seus comentários, compartilha esse vídeo e fica aqui conosco pro próximo. Tô confundindo. Pro próximo episódio do Novo Normal. A sua apresentadora aqui meia destrambelhada, mas... a gente vai melhorando com o tempo. Um beijo pra vocês, um abraço e até mais.